Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Carol, especialista em qualidade, e no vídeo de hoje eu volto a falar sobre um assunto queridinho, as nossas estações de SIP. Aqui no canal eu tenho vários vídeos falando sobre estações de SIP, o que a gente tem que ter nas estações de SIP, o que a gente precisa garantir para ter um funcionamento correto delas. E nesse vídeo eu venho falar algumas coisas que a gente deve levar em consideração ao construir uma estação de SIP, ao fazer esse projeto. Eu não sou engenheira, não vou passar nenhum cálculo para vocês, não vou passar nenhum detalhamento, né? Mas eu vou listar aqui algumas coisas que vocês precisam ficar atentos na hora que forem desenvolver um projeto de estação de SIP, para que vocês não construam uma estação de SIP que na hora que vocês forem utilizar, ela vai ter vários problemas. A primeira coisa que a gente deve levar em consideração: quais são os equipamentos que a gente vai fazer o SIP com essa estação? Por que a gente precisa entender quais são os equipamentos? A gente precisa entender quais são os equipamentos, primeiro, para entender qual vai ser a utilização dessa estação de SIP. O quanto ela vai estar sendo utilizada no dia a dia. Ela vai ser uma estação de SIP que vai fazer o SIP em muitos equipamentos? Isso pode fazer com que ela fique engargalada? Sim, Carol, eu vou fazer o SIP de 60 equipamentos com essa estação. Eu preciso ter 2 linhas de avanço de SIP, então, para que eu consiga otimizar um pouco a utilização dessa estação? Consigo fazer 2 linhas de avanço, assim eu consigo fazer 2 SIPs ao mesmo tempo com a mesma estação. Beleza. Outro fator importante para vocês entenderem quais são os equipamentos que vão utilizar essa estação é para o dimensionamento dos tanques. Como assim dimensionamento dos tanques, né? Nós temos que garantir que o volume dos tanques da estação de SIP seja suficiente para limpar o circuito que você quer fazer SIP. Então, por exemplo, se você tem tantos metros de tubulação a tantos diâmetros, quanto volume que você vai precisar para preencher essa tubulação? O tanque da estação de SIP tem que ter um volume um pouco maior do que o volume desse circuito, para que você não tenha falta de solução no meio do SIP. Então é assim que a gente faz o dimensionamento do tamanho dos tanques da estação. A gente tem que entender o quanto de solução que a gente vai utilizar durante o SIP, né? O volume da tubulação, quanto que eu vou utilizar para o tanque, tudo isso tem que ser levado em conta. Outro fator são as receitas de SIP que eu tenho que fazer naquele circuito. Por que eu preciso saber as receitas de SIP para eu construir minha estação? Eu preciso saber as receitas para saber quantos tanques eu vou instalar. Porque não é fixa a quantidade de tanques por estação. Eu posso ter uma estação de SIP com 2 tanques, uma estação de SIP com 5 tanques. E como eu vou decidir se eu vou fazer uma estação de SIP completa ou se eu vou fazer uma estação de SIP menor, com menos tanques? É justamente de acordo com as rotinas de SIP que eu tenho naquele circuito. Se eu tenho diferentes receitas em algumas frequências, provavelmente eu vou precisar de mais tanques. Por exemplo, na minha rotina eu utilizo o SIP alcalino, mas em certa frequência eu faço um SIP com alcalino e ácido. Então eu vou precisar de, no mínimo, um tanque de solução alcalina, um tanque de solução ácida e o tanque de desinfetante, né? Então, no mínimo aí 3 tanques. E aí, de acordo com a complexidade da receita de vocês, né? De acordo com a quantidade de químicos a mais que vocês vão utilizando, a gente precisa entender quantos tanques são necessários para essa estação. Ou se é mais vantajoso fazer uma dosagem de químico inline, aí eu não preciso ter o tanque, eu tenho a dosagem inline, mas com uma dosagem inline a gente precisa ter muita atenção e realmente garantir que essa dosagem está fazendo com que a minha solução esteja na concentração correta no circuito. Outro fator que vai alterar a quantidade de tanques da estação
é se eu vou recuperar a água de enxágue, né? Se eu penso em ter um sistema otimizado em consumo de água, é bem interessante eu ter um tanque a mais, que vai ser um tanque de água recuperada. Essa água ela vai ser recuperada do último enxágue de SIP, né? Ao invés de ir para o dreno, ela vai para o tanque de solução e ela pode ser utilizada no enxágue inicial do próximo SIP. Com isso, você agrega mais um tanque na estação de SIP. Outros fatores que vão alterar aí a quantidade de tanques. Se eu tenho a mesma solução com diferentes concentrações e eu não quero esvaziar o tanque para sempre preparar numa concentração, depois em outra. Se eu faço SIP frio e SIP quente na mesma estação, então eu vou ter que ter um tanque de soda quente, um tanque de soda fria, um tanque de ácido, outro tanque de sanitizante, um tanque de água quente. Então, tudo isso vai depender das receitas e dos equipamentos que vocês vão fazer SIP com essa estação. Aí, ok, entendemos a parte dos tanques. Outro fator super importante é dimensionamento da bomba de avanço e da bomba de retorno. A bomba de avanço tem que ser capaz de entregar a vazão necessária para que esse SIP atinja uma velocidade de 1,5 metros por segundo no mínimo nas tubulações. E quando a gente pensa em tanque, ela tem que ter uma vazão necessária para que a pressão chegue na pressão ideal lá em cima do tanque, como a gente falou aqui nos vídeos que eu vou deixar marcado, falando sobre ciclo de Zener e o que a gente precisa garantir para ter um fluxo turbulento, tanto em tubulação e uma higienização correta em tanques. Então, dimensionamento da bomba, muito importante. A bomba de retorno, ela vai ou não ter um inversor de frequência? Se eu estou fazendo o SIP de um tanque, é muito interessante que ela tenha inversor de frequência para que eu não tenha a formação de piscina no tanque. Então, essa é uma outra coisa para se pensar. E aí, né, já puxando o gancho do inversor de frequência, o que eu preciso ter de automação na estação de SIP, né? Qual é o nível de automação que ela vai ter? Então, eu vou precisar ter sensores de nível nos tanques da estação, né? Para segurança e para saber quando eles estão vazios. Eu preciso ter transmissores de temperatura no retorno, preciso ter condutivímetro no retorno e no avanço. Se essa estação for construída para que o preparo dela aconteça ao mesmo tempo que está acontecendo o SIP, eu vou precisar ter um condutivímetro no tanque para eu conseguir preparar o tanque enquanto eu estou usando o condutivímetro de retorno para fazer o SIP. Quais as válvulas que eu vou ter? Como que eu vou garantir que um tanque não se contamine com a solução de outro tanque? Transmissores de pressão, eu preciso ter um transmissor de pressão de avanço de SIP. Dependendo do equipamento que você vai SIPar, é muito interessante ter um transmissor de pressão, principalmente quando a gente está falando de tanque. Se eu tenho um transmissor de pressão no avanço de SIP, eu consigo fazer um cálculo de perda de carga para saber qual é a pressão de avanço para chegar na pressão correta lá em cima do tanque. Trocador de calor para SIP quente, qual é a capacidade do meu trocador de calor, como que eu vou fazer a automação para ele ter uma troca mais otimizada, né, para eu não gastar tanto vapor. É isso, pessoal, esses são os principais pontos que a gente tem que observar ao desenvolver um projeto de estação de SIP. Claro que a complexidade é muito grande, tem muita coisinha a mais que a gente precisa olhar, mas os principais pontos, os principais erros que acontecem em campo, eles estão associados a esses pontos que eu falei aqui com vocês. Qualquer dúvida e algum ponto a mais que vocês achem importante, deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.